Olha para isso aqui, essa vida de tranquilidade, o som do campo, com certeza é o sonho de muitas pessoas, inclusive talvez seja o seu, que está aqui acompanhando essa semana de aulas. Lá, durante a inscrição, eu até perguntei quem gostaria de ter uma rotina mais tranquila. Muitos responderam que sim. Então eu quero te parabenizar por estar fazendo algo para ter essa vida melhor. Você poderia estar acomodado, você poderia estar reclamando do seu trabalho, poderia estar sentado no sofá falando mal de tudo, você poderia estar desanimado, mas não. Você está aqui aprendendo, dedicando o seu tempo e conquistando algo que pode transformar a sua vida. Isso não é para qualquer um. Por isso tenha certeza de que você está saindo na frente. Parabéns! Quando alguém duvidar de que você vai começar a criar aves, lembre-se exatamente disso. Se você dedicar, vai conseguir se aposentar ou ter uma renda como criador de aves, no máximo daqui a 2 a 3 anos. E o que você vai ver nesse segundo vídeo vai te impulsionar ainda mais. Depois da primeira aula, de tudo que a gente conversou na live de ontem, você está no caminho certo e com certeza vai realizar o sonho de trabalhar com algo que ama e se aposentar bem antes do que você imagina. Mas antes, se você está chegando agora, deixa eu me apresentar de novo. O meu nome é Gil Piske. Eu sou criador de aves exóticas, mais conhecido como o Rei das Aves. E esse aqui é o sítio reserva. É o meu sítio. Eu estou realizando a Semana da Aposentadoria com Aves Exóticas para que você aprenda a criar essas aves. E também para que tenha uma renda muito melhor do que uma aposentadoria comum. E claro, um lugarzinho como esse no campo. Mas eu sei exatamente a dúvida que está na sua cabeça agora. Será que eu também consigo? Eu entendo as suas dúvidas e inseguranças. Por isso, nessa segunda aula, eu quero mostrar o segundo passo para você conseguir esses resultados. Ao fim desse vídeo, você vai entender exatamente por que é capaz de ter uma criação realmente lucrativa em qualquer cantinho da sua casa. É agora que você vai entender de verdade o que faz da criação de aves uma mina de ouro. O ouro está nessa aula de hoje. O que você vai aprender a partir de agora é o que torna a criação lucrativa. Você vai aprender como se preparar para ter resultados bem mais rápidos. Bom, vocês perceberam que agora eu vim aqui para o escritório aqui da sede ficar no nosso amigo ar-condicionado, porque hoje aqui está tendo lá fora 87 sol para cada um. Imagine só você que tem o tecido adiposo tão desenvolvido quanto o meu. Você sabe muito bem do que eu estou falando, não é verdade? Então vamos lá. Antes de dar continuidade, vamos relembrar um pouco da aula 1. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mediu ou pensou no espaço que gostaria de usar para começar a sua criação? Eu falei isso na aula 1. Espero que sim. E já pensou qual ave gostaria de ter? Ou quais que você vai colocar lá, caso você já tenha? Isso é muito importante, hein? Só assim a gente vai conseguir calcular certinho o plano da sua aposentadoria. Mas tudo bem se você ainda não pensou nisso, não tem problema, dá tempo ainda, tá? Pode ficar tranquilo. Eu espero também que você tenha baixado o PDF e o material da aula de hoje. Tudo vai te ajudar. Mas falando agora do que você já aprendeu, eu tenho certeza que agora você já sabe um pouco mais sobre a diferença das aves silvestre, exóticas e domésticas, certo? E é claro, sobre quais as aves que você pode ter em sua casa, sítio ou fazenda. Falamos ainda
um pouco sobre a grande variedade das aves exóticas e da grande demanda. Esse mercado está de portas abertas para você. Hoje mesmo eu recebi umas 7 mensagens de pessoas me perguntando se eu tenho ringneck, se eu tenho rosella ou até mesmo diamante gold, que eu comecei a criar faz pouco tempo e já estão sendo muito procurados. Lembra quais são esses? Os diamante golds? Aqueles coloridos? Deixa eu mostrar aqui umas imagens para vocês. Viram aí? Lindos, né? Mas não é só comigo que isso acontece, não. A procura é muito grande. O Newton, por exemplo, da comunidade Rei das Aves, começou a criar agora as aves dele durante a pandemia mesmo. Ele estava em casa e, por causa do isolamento, ele sentiu a necessidade de ter uma válvula de escape. A esposa dele contou que ele estava super estressado quando começou a criação. Tudo mudou. Ele ficou bem mais tranquilo e já está aproveitando os frutos dessa criação. Eles estiveram aqui no sítio e conversaram comigo. Eu vou mostrar agora um trecho para vocês dessa entrevista que nós fizemos com ele. Preso, confinado em casa? Confinado em casa. Então, e liberando as atividades gradativamente. Né? Foi muito lentamente foram sendo liberadas as atividades. Então, você é advogado, Anice, trabalha com estética, tem uma clínica de estética. Clínica de estética, legal. E aí você, principalmente clínica de estética também, né, teve que fechar. O contato muito próximo, não dá para usar máscara durante o atendimento. Aí é que complica mais. E aí vocês ficaram em casa, tem filhos? Temos. Então a alternativa foi, tivemos a ideia, né? Conversei com ela, ela aceitou, de criar ringneck. Então tive uma dificuldade muito grande de comprar no Ceará, né? Lá são pouquíssimos criadores. Sim. Mesmo os criatórios comerciais, não havia disponibilidade. Então, mas conseguimos comprar de fora e começamos, né? É meio que viciante, porque o ringneck ele é uma ave apaixonante, né? Aquela gama de cores que existe ali e tal, aquilo ali realmente fascina, né? E a possibilidade de diversa de cruzamentos, Agora, ali. Eu iniciei sem entender. Se eu tivesse feito o curso antes, eu teria feito diferente. Quando eu vi que era uma enormidade de cores, possibilidades de mutações, cruzamentos, aí me apaixonei realmente. Nice, vocês não tem nada a ver com ringneck, com criação de aves exóticas, a profissão de vocês. E o Newton, que é advogado, começou essa criação. Pelo que eu entendi, ele que começou. Qual foi a sua reação no início? Quando ele começou a comprar, que você viu aquela ave, nossa, isso é tanto e tal. Como é que foi isso? Quando ele falou em criar, eu sempre fui acostumado ao pai criando pássaros, mas a história, quando a gente fez um Instagram mesmo para ter tipo um catálogo nosso do que a gente tinha, a procura, a quantidade de mensagens, eu nunca imaginei que existia esse mercado. Entendi. Nunca imaginei que fosse tão grandioso. Então, apesar de pouco tempo no meio, porque que você comprou seu primeiro ringneck, tem o quê? 6 meses? 6 meses. Foi em abril. Abril para maio. Abril para maio. Nós estamos começando em janeiro. Quer Isso. dizer, apesar de pouco tempo, então, hoje nisso, você já vê que existe um negócio aí. Sim. Rentável? Sim. Que o meu direcionamento é para o negócio, o dele é para o prazer. Sim. Então a gente está unindo as coisas, legal, entendeu? Legal. Porque como não era um hábito meu, essa não era criação, o mundo que você conhecia. Não era. Então assim, aí eu enxerguei que a gente pode fazer as duas coisas, ter o prazer e o negócio. Entendi. A ideia de criar no Instagram foi dela. Sim. Então nós colocamos algumas fotos bacanas no Instagram. Em uma semana de Instagram tinha mais de 80 pedidos de aves. E o povo quer pagar para reservar. Não sabe nem o que, então vai ter, quando é que vai realmente nascer. Ele existe um negócio bom. Claro. Vendável mesmo. Sim. Isso. Veja só, no ano passado a procura de aves disparou demais. Quando todo mundo estava sofrendo aquele baque, os criadores continuavam firmes. Lembra que eu falei
sobre as aves estarem mais populares do que gato, é isso mesmo. Elas só perdem para os cachorros. Eu tenho certeza que se eu te perguntar agora, se você lembra de alguém, algum amigo seu, que tem um passarinho em casa, você vai lembrar. Uma calopsita, um canarinho, um agapornis, um periquito, algum você vai lembrar, de alguém você vai lembrar que tem algum desse. Na verdade, teve até uma novela da Globo que mostrou aves. Você lembra disso? Uma que teve o Fábio Assunção, em que ele era um colecionador. Imagina só quanto está popular as aves. Vou até pedir para colocar uma foto aqui para vocês verem. Olha aí. Legal, né? Dá até mais vontade de ter as aves. Vamos com calma. Para você ganhar dinheiro de verdade, não é só comprar várias aves e sair reproduzindo. Você pode usar o orçamento que tem agora, mas vai precisar fazer várias escolhas inteligentes. É assim que você planeja a sua aposentadoria. Mas você vai me perguntar agora, Gil, o que isso quer dizer? Eu também consigo? E eu vou te responder de um jeito simples. Você já percebeu que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa igual a você. A única diferença é que eu precisei apanhar um pouco para aprender o que eu estou ensinando agora. Lá, na época do Orkut ainda, não tinha quem me mostrasse as coisas. Eu não tinha quem me falasse sobre qual ave era boa para venda. Mesmo assim, acabou que deu certo e hoje eu tenho esse título de Rei das Aves. Agora imagine você aprendendo tudo sobre aves, com a ajuda da minha experiência. É só questão de prestar atenção e colocar em prática. Então agora eu vou pedir exatamente isso para você, que preste atenção. Sabe aquele ditado de que cavalo selado não passa duas vezes? É isso. Você está tendo nesta semana uma chance de começar a sua criação com muito mais certeza e de sucesso. O conteúdo de hoje e da aula 3 são imperdíveis. Alguns criadores já conhecidos até me disseram para não falar demais. Mas eu vou contar tudo mesmo. Eu não vou te dizer algo mágico que vai resolver sua vida inteira em um segundo. Não é isso mesmo. Mas sim, eu vou te mostrar o caminho exato para ter bons resultados financeiros mesmo. A partir de agora, você já sabe mais sobre aves e é hora de entender como se tornar um criador bem-sucedido e como planejar a sua criação com maior chances de lucro. Agora eu vou pedir para colocar aqui para vocês a foto de um ringneck verde para vocês terem uma ideia da diferença. E depois um ringneck violeta, tá? O ringneck verde e o ringneck violeta, essa é a diferença de cor das duas aves. E também de uma rosela ancestral, uma rosela comum, exímios ancestral. E agora uma rosela rubina. Viram essas aves? A diferença de cor que existe nelas, só que além dessa diferença de cor, existe uma diferença muito grande de preço. O ringneck verde, que está aí na tela, custa um valor que, comparado ao ringneck violeta, que está aí agora, pode ser quase 10 vezes mais. O ringneck violeta é muito mais caro do que o ringneck verde, por causa da mutação. Existem ringnecks bem mais caros ainda do que o violeta. Imagina perto do verde. Rosela, pela mesma forma. Eu dei o exemplo da exímios, que está aqui, e dei o exemplo da rubina. Uma exímios e uma rubina tem uma boa diferença de preço. Mas além da rubina, existem outras roselas que ainda são mais de 10 vezes mais caras
do que a tradicional, do que a exímios comum, a silvestre, ok? Então, nas aves existe isso. A diferença de preço é pela mutação. O valor que você tem pela ave é diferente do preço. A ave tem um valor para você, talvez um valor sentimental, talvez quando você adquiriu essa ave foi de uma forma diferente, talvez ela foi a sua primeira ave, então ela vai ter um valor para você. Mas o preço depende da cor, ou seja, depende da mutação da ave. É a mesma espécie, porém depende da mutação que vai ser o preço. Entenderam? A diferença, inclusive, do valor e do preço, ok? Então a ave que tem a mutação diferenciada, o preço pode ser até 10 vezes mais, ou até mais do que isso, de uma para outra. Mesma espécie, porém, o preço e não o valor, o preço é bem diferente. Então você percebe que é basicamente a mesma ave, porém de uma mutação diferente. Com isso, o preço sobe muito. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês com esse conteúdo? Se você tem uma ave de R$500 ou se você tem uma ave de R$10.000, vamos dar um exemplo aqui de uma rosela top, que hoje é a sensação. É a rosela exímios azul. Uma rosela tradicional, uma comum, uma exímios silvestre, ela custa R$500. Uma rosela exímios azul, ela custa R$10.000. O mesmo manejo que você tem para essas duas roselas é igual. O que uma rosela de R$500 come, a de 10.000 também vai comer. Nós estamos falando de você dar uma qualidade de vida top para os seus animais, tá? Vamos considerar isso, tá? As pessoas às vezes têm a mania de o bicho mais barato dar qualquer coisa e o bicho mais caro tratar pão de ló. Não, nós temos que tratar todos os animais iguais, tá? O que eu mais friso nesse conteúdo, nesse curso para vocês, é o bem-estar animal, é a paixão, é o amor que você tem pelo animal. Beleza? Voltando então. Uma rosela de R$500, você vai criar ela em uma gaiola, em um viveiro, que você vai criar a mesma da de 10.000. Exemplo, um viveiro, uma gaiola de 1,20 ou 1,50, você cria a de 500 e cria também a de 10.000. A quantidade de ração que você vai dar vai ser a mesma coisa, vai comer do mesmo jeito porque o animal pesa o mesmo peso, então basicamente a mesma alimentação. Alguma fruta ou verdura que você vai dar, mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem condições de ter apenas a rosela mais barata, beleza, você vai pegar o manejo ali e tudo mais, e ali você vai começar a construir um plantel um pouco melhor. Se você tem condições de ter uma rosela um pouco melhor, financeiramente, um pouco mais cara, você já deve ter, porque o resultado em filhotes, o resultado que ela pode te dar, o resultado que você tem em uma rosela mais barato é o mesmo que você tem em quantidade de filhote. É o mesmo que você tem em uma rosela mais cara. Isso quer dizer o quê? Que o mesmo trabalho, o mesmo manejo, a mesma alimentação, você vai ter com uma e com outra. Logo, se você tem uma um pouco mais cara, os filhotes que vão dar ali vão te render bem mais do que a mais barata. Existem acasalamentos que você faz com roselas de valor médio e de valor mais caro. Quando você vai fazer um acasalamento, você pode colocar uma rosela um pouco mais barata e uma rosela mais cara para dar filhotes mais caros. Mas isso você tem que saber fazer esse acasalamento, ok? Se você não souber fazer esse acasalamento, você pode até pegar uma mais cara com um pouco mais barato e ter filhote mais barato ainda do que os pais. Então você tem que se ligar nisso daí, tá? O conhecimento aí conta muito, ok? Então é isso. Sobre esse conteúdo, o que eu quero frisar para vocês é que as aves mais
baratas e as aves mais caras têm exatamente o mesmo trabalho, a mesma alimentação, o mesmo recinto, o mesmo manejo, ok? Só quis chamar a atenção para você por causa desse ponto aí. Agora eu quero chamar a atenção de vocês sobre acasalamentos. Inclusive, lembrando de um bate-papo que nós tivemos aqui com meu amigo Vinícius, lá de Uberaba, em Minas Gerais. Ele é criador de canário também. Ele tem até um clube lá. E ele falou o seguinte, a diferença, isso me chamou muita atenção, que eu mesmo não sabia que no canário era assim. Eu achei que fosse igual nos psitacídeos, tá? Lembram o que é psitacídeo e passeriforme? Psitacídeo são aves de bico torto. Vimos isso lá na aula 1. Psitacídeo são aves de bico curvo, de bico torto. Passeriforme, canarinho, por exemplo. Ok? Pois bem, a genética do canário, se você coloca um branco com um amarelo, por exemplo, não é a minha especialidade, tá, gente? Se você coloca um branco com um amarelo, ele vai fundir as duas cores, tá? No psitacídeo não tem isso. Ele não mistura as cores. No canário, então, se você colocar um vermelho com um amarelo, ele vai misturar o vermelho e o amarelo. No ringneck, se você colocar um amarelo com um verde, não vai dar o amarelo esverdeado ou o verde amarelado. Não. Ou vai dar amarelo ou vai dar verde. Ok? Se você coloca, por exemplo, um lutino, né, que é o amarelo, com o azul, olha só que interessante. Vou inverter. Se você colocar um macho azul com uma fêmea amarela, não vai dar nem azul e nem amarelo, só vai dar verde. Ou seja, você pegou um lutino, que é o amarelo, que é uma ave de um preço aí, vamos colocar mais ou menos de R$800, com um azul, que também custa mais ou menos R$800, e voltou para o verde, que custa 500. Por isso que eu digo que você tem que ter conhecimento na hora de fazer os acasalamentos, certo? Ao invés de você tentar conseguir ali tirar uma ave que custe um pouco mais do que a média dos dois, que é R$800, você voltou para um de 500. Então a genética ela tem que ser muito bem estudada. Na comunidade Rei das Aves nós falamos muito sobre genética, é bem interessante. Sobre acasalamentos e tudo mais. Porque, vou dar um outro exemplo, o verde com o violeta é um acasalamento bom? É um acasalamento até interessante, tá? Porque você pode tirar o violeta verde. Então é uma dica que eu dou para quem está querendo tirar uma ave um pouco mais cara com uma ave médio e uma ave mais barata. Pouquíssimas pessoas fazem esse acasalamento. Normalmente quando você tem um violeta, você quer ter um outro violeta ou você quer ter uma outra ave mais cara com ele, certo? Então é isso, sobre genética dos ringnecks, dos psitacídeos em geral. Eu dei exemplo de ringneck, que é o que eu mais domino e que tem uma variedade de cor muito grande, tá? Um opalino, por exemplo, é uma ave, na linhagem opalina com cleartail, por exemplo, você pode tirar, não, eu tirei aqui, na última temporada, uma fêmea que vale o valor da soma dos pais. Entenderam? O pai vale X, a mãe, vou falar o valor, o pai vale 5.000, a mãe vale 7. Eu tirei uma fêmea que vale 12. Apenas um filhote paga o casal. Por isso que eu falo com vocês, genética, vocês têm que estar bem inteirados, vocês têm que estudar bastante. Não é bicho de 7 cabeças, mas também você não vai aprender estralando os dedos, ok? Tem um estudo aí bastante... tem que ter bastante dedicação por trás disso daí, beleza? Da forma que eu falei no tópico anterior,
De repente você já está pensando assim, não, eu vou investir pesado, já vou comprar logo a ave de 10 mil reais para cima. Calma, não é bem assim também. Não adianta nada você investir pesado, sair comprando ave cara. Eu costumo brincar o seguinte, a pessoa quando tem menos dinheiro para montar um criatório, ela se dá muito melhor do que quem tem muito dinheiro. Porque se você está com muito dinheiro, você vai comprar logo cores caras, aves mais caras, não vai saber fazer o acasalamento e vai se frustrar porque só vai dar filhote barato. Então vai com calma, compre a ave mais barata para você pegar o manejo, para você aprender realmente sobre a criação, aprender a criar efetivamente, tá? Para depois você começar. Ou você começa ficando com filhotes mais caros seu, ou depois você compra filhotes mais caros. Mas vai com calma, não apavore para comprar ave cara agora, nesse momento que você está ainda aprendendo sobre manejo, sobre genética e tudo mais. Mais uma observação que eu coloco para vocês é a seguinte, não adianta você ter uma cor rara, uma mutação rara, se você não tem um manejo adequado. Isso tem que andar junto, tá? Um corredor de segurança, um bom recinto, inclusive o recinto tem que estar muito higienizado. Não adianta nada você ter uma ave cara, uma ave rara, que você pagou caro por aquilo, e não ter um corredor de segurança que a ave pode fugir. Não ter uma boa alimentação, a ave não vai reproduzir corretamente, não vai reproduzir direito. Se você não tem uma boa asepsia, uma boa limpeza do recinto, a ave pode ficar doente. Se você não tem um tamanho adequado para a ave se exercitar, a ave não vai reproduzir direito. Se você não dá condição da ave tomar banho, pode ser que ela não reproduza por causa disso, direito por causa disso. Então, é todo um conjunto. Não é simplesmente você pegar as mutações mais caras e achar que está tudo certo. O manejo, no geral, tá? O manejo no geral tem que andar junto com a qualidade das aves, com o grau de, digamos, as aves mais raras, né? Com o grau de raridade das aves, ok? Então, vamos prestar atenção nisso daí, porque tem que andar junto esses itens aí, todo esse conjunto. Agora, sobre a alimentação que vai impactar diretamente na reprodução. Já aconteceu várias vezes, comigo inclusive, de eu achar que a alimentação estava boa, de eu achar que a alimentação estava suprindo o que a ave precisava, e casais, por exemplo, de ringneck, que dá muito filhote, me dá 4 filhotes na temporada, 6 filhotes na temporada. Um casal de ringneck bem nutrido, que está com aquela alimentação bem balanceada, com a alimentação correta, ele chega a dar 15 filhotes em uma temporada. 15 filhotes em uma temporada. Então, às vezes a gente tenta economizar um pouco, tudo é gasto, eu sei. Só que a alimentação não tem como. Você tem que dar uma boa ração, porque isso vai refletir no número de filhotes e na qualidade dos filhotes que vão nascer. Se você coloca uma alimentação, por exemplo, só mistura de sementes, eu não aconselho, tem algumas pessoas que fazem e dá certo. Respeito, tá? Mas no geral, o ideal é o quê? Você colocar uma alimentação de qualidade. Aqui, por exemplo, os ringnecks, nós trabalhamos com a Mega Azul. A ração MM15, no período de manutenção, que vai até junho mais ou menos, e no final, meados para final de junho, para início de julho, nós colocamos a MR20 também da Mega Azul, que é uma ração muito boa, nós já tivemos muito resultado positivo com ela. Já trabalhei com outras marcas de ração, tivemos filhotes? Tivemos, mas com certeza, se fosse com alimentação mais top, vamos chamar assim, eu teria tido mais filhotes e pelas contas que nós estamos fazendo agora. Ultimamente, nós estamos planilhando tudo, até mesmo para mostrar o resultado para vocês.
Com alimentação balanceada, com uma boa alimentação, você tira uma quantidade de filhotes a mais que vai cobrir o valor, dependendo do plantel, né, de toda a ração que você usa no ano. Então, às vezes, você acha que está economizando com uma alimentação mais barata, tá? Mas você está gastando com alimentação que vai te dar um retorno muito menor. Então, um toque que eu dou é esse: uma boa alimentação, uma boa ração e também frutas, legumes e verduras, como a salada, que tem alguns vídeos já meu nós fazemos essa salada aqui diariamente, tá? Inclusive saiu agora uma outra versão do vídeo da salada que ficou um pouco diferente da que eu fazia antes. Agora eu estou misturando a MM15 no meio da salada para fazer um trato só por dia pela demanda de trabalho. Se você fizer 2 tratos é ainda melhor, tá? Nós fizemos dessa forma para diminuir um pouco o trabalho que estava muito. Mas se você tem condições de tratar 2 vezes por dia, coloca a salada de manhã e uma boa ração à tarde, com certeza vai ser ainda melhor, ok? Um detalhe aqui que nós decidimos de última hora para vocês. O que é a temporada de filhote? Para algumas pessoas, essa expressão é nova. As aves têm um período reprodutivo, tá? Os psitacídeos, praticamente todos, aqui no Brasil, na Europa é diferente, em outros países é diferente, aqui no Brasil, normalmente, de janeiro a junho, as aves não reproduzem. Eles fazem em dezembro para janeiro, fevereiro, a troca de penas, que a gente chama de muda, faz a muda, que é a troca de penas. Depois eles ficam com a plumagem perfeita, que é quando começa o macho cortejar a fêmea. Quando chega no mês 6, é que começam realmente os acasalamentos. Aí é o período reprodutivo. Aí que a gente chama, popularmente a gente fala, temporada de filhotes, ok? Só para vocês se familiarizarem com essa expressão aí. Então a temporada vai do mês 7 mais ou menos até o mês 12, tá? De julho a dezembro. Só para vocês se familiarizarem com a palavra temporada. Agora que vocês já entendem o que é a temporada, vamos lá. Nós temos o período reprodutivo, que eu acabei de falar, que é de julho até dezembro, e nós temos o período de descanso das aves, que é aquele período que faz a muda, apronta, começa os acasalamentos e depois tem os filhotes, do mês agosto mais ou menos, que começa a nascer os filhotes. Nesse período, tá? No período anterior, você pode colocar uma alimentação mais pobre, não tem problema. Uma alimentação de boa qualidade, mas com menos quantidade, vamos colocar assim. No período reprodutivo, na época de filhotes, realmente, você tem que oferecer uma variedade maior, de preferência frutas, legumes e verduras, e também uma farinhada. Por quê? As fêmeas tratam dos filhotes com o que elas gostam mais de comer, tá? Então, tem fêmea que gosta mais de cenoura, tem fêmea que gosta mais de beterraba, de pepino, de farinhada, de ração. Então, você tem que passar a reparar, talvez você não vá conseguir gravar tudo o que cada um gosta, mas você vai reparar o que mais está sendo consumido. E aí você vai ofertar mais aquilo ali, porque o que ela gosta mais é o que ela vai dar para o filhote dela, ok? Pensando nisso, tem também aquelas fêmeas que não vão tratar direito do filhote. Ou seja, você não está conseguindo acertar, você não está conseguindo colocar o que ela gosta de comer, então ela não está tratando direito do filhote. Não está tratando corretamente, com a quantidade certa. O bichinho fica ali com o papinho sempre vazio. Aí é importante, interessante você entrar com alimentação artificial. Nós temos 2 motivos para entrar com alimentação artificial. Nesse caso, em que você deixa o filhote no ninho e só ajuda de manhã e à tarde com um pouquinho de papa, a papa para filhote você compra no mercado, papa para filhote de psitacídeo, tá? É comum você achar. Então você pode suplementar, você pode ajudar a fêmea tratando do filhote dela, colocando um pouco de papinha no biquinho dele,
Ou também, o outro caso, quando você vai querer o filhote pet, o filhote manso. Aí você vai retirar o filhote do ninho, de preferência depois que tiver com 10 a 15 dias, para você tratar dele umas 4 vezes por dia, 3 a 4 vezes, porque se ele for recém-nascido dá muito mais trabalho, então é melhor você esperar um pouco e tirar ele ali com seus 15 dias mais ou menos, 10 a 15 dias, que é quando você consegue tratar dele 3 a 4 vezes por dia, depois baixando para 3, depois baixando para 2. Fica mais fácil. Então são esses dois casos em que você vai tratar do filhote de forma artificial. Agora, para você saber o que é macho e o que são fêmeas nos filhotes. Isso depende da espécie. O papagaio ecletus, por exemplo, eu já mostrei esse livro para vocês, mas eu vou mostrar de novo. O papagaio ecletus, por exemplo, o macho é verde e a fêmea é vermelha. Aqui fica muito evidente. A ave começou, o filhote começou a nascer as peninhas, você já sabe quem é macho e quem é fêmea. Porém, na maioria dos psitacídeos, não tem isso. Para te falar a verdade, pelo que eu lembro aqui agora, o papagaio ecletus é a única exceção que tem essa diferença tão grande. Tem os red hamptons, por exemplo, que é visual, tá? A maioria dos red hamptons, se eu não me engano, o albino que você tem que fazer sexagem, mas no geral é visual. Os ringnecks, depois de 2 anos, o macho tem a gola, a fêmea não tem. Aquele colar que tem no macho, no pescoço do macho, aquele colar que tem no pescoço do ringneck é porque ele é macho. A fêmea não tem colar. Ah, Gil, mas eu quero saber logo o que é macho e o que é fêmea. Você pode fazer o exame de sexagem por DNA, que é colher uma gotinha de sangue, 2 gotinhas de sangue, colocar no kit que o laboratório te manda e enviar para o laboratório, tá? Como é que funciona isso na prática? Você entra em contato com o laboratório, existem vários laboratórios que fazem sexagem, na internet você acha. Você entra em contato, eles te mandam o kitzinho, tá? Ali você vai colocar a anilha, a espécie, a cor, tem uns dados lá para você colocar. E em cima tem o local onde você vai colocar ou 2 gotinhas de sangue ou algumas penas. Eu prefiro fazer com sangue, que eu acho menos agressivo do que você ter que arrancar a pena do bichinho, principalmente se for novinho, né? Então é isso. Quando tem essa diferença, que é nos ecletos e nos red hamptons, beleza, começou a nascer as peninhas, nasceu a plumagem, você já sabe o que é macho e o que é fêmea. Mas nos ringnecks, nos mustaches, grande Alexandre, cabeça de ameixa, só apresenta a diferença de sexo depois, geralmente, de 2 anos. Então, para quem não vai ficar com aquelas aves para plantel, e principalmente para quem é mais ansioso, é melhor fazer logo o exame de sexagem. Você vai pagar em torno de 20 e poucos reais, dependendo da quantidade, até menos de 20 reais, ok? Então é isso, a diferença de sexo você vai ver em algumas aves, outras não. Se você não está com tanta ansiedade, se você não está com tanta vontade de saber o que é macho e o que é fêmea, não, nasceu tal cor, eu quero segurar aquilo ali, vou ficar com aquele filhote para o meu plantel. Aí você coloca ele no viveiro, que eu faço aqui algumas vezes também, e com 2 anos, que é quando a gente vai colocar a ave para começar a reproduzir, ele já está com o macho, né? Já está com a gola, então você já sabe que ele é macho, tá? E a indicação também que eu dou, que é aí, por isso que a gente fala que é 2 anos para você ter a sua aposentadoria, é que você compra filhote. Eu indico você comprar filhote, não casal matriz, tá? A minha indicação é que você compra filhote e não casal matriz. Geralmente você vai comprar filhote aí de 6 meses, mais ou menos, tá? De 4 meses, mas com 2 anos ele tem as suas primeiras posturas, tá? Isso de média, tá, gente? Tem casal que reproduz com 1 ano e tem casal que reproduz com 3. Então, de média ali, o normal, vamos colocar assim, por exemplo, a temporada passada eu peguei 10 casais de aves jovens, de 2 anos, e 8
ou 9. Se foram 8 casais, reproduziram, 2 não. Tá? Então, de média, na grande maioria, 2 anos eles se reproduzem já. Tá? Por isso, então, que a gente fala que a sua aposentadoria vem com 2 anos, porque você comprou filhote e com 2 anos ele já começa a reproduzir e ali vai. Eu tenho casais aqui, o meu tradicional vovozinho, que eu acho que nesses vídeos, nessas aulas que eu estou falando com vocês, eu ainda não citei o vovozinho, que é uma das aves mais famosas que eu tenho aqui. Ele já está com 15 anos e o ano passado ele tirou 10 filhotes. Vamos ver até onde ele vai. Tá? Eu imagino que pelo menos uns 20 anos tirando filhote. Tá? Quando você começa a reproduzir, você pode vender os seus filhotes e de preferência que você fique com alguns para você aumentar o seu plantel. Você vai aumentar o seu patrimônio. Tá? De preferência que seja aqueles filhotes que são mais caros. Se eu vender eu vou ter uma renda melhor. Mas se você deixar ele para plantel, você vai estar melhorando o seu plantel. Tá? Mais umas dicas aí então para vocês. É muito importante você fazer a escolha mais lucrativa. Como assim? Eu sempre recomendo o ringneck. A espécie que você deve criar é o ringneck, porque é uma ave que tem uma reprodução fácil e uma comercialização também fácil. Tem vários membros da comunidade que criam red rumped, que criam roselas, que criam cacatuas, papagaios, algumas outras espécies, tá? Mas eu recomendo o ringneck, por quê? Porque é uma ave mais fácil de você pegar o manejo e é uma ave que cria bem mais fácil. Mas é uma ave que cria bem mais fácil, vai ter muito mais no mercado. Sim, tem sim. Porém, é uma ave que vende muito bem também, tá? Então, com certeza, o ringneck é uma ave que você vai ter um sucesso mais tranquilo. Uma forma que você vai ter de não ter muito percalço. Por exemplo, se você pega um casal de rosela e acerta de primeira, beleza. Mas rosela, muitas das vezes, te dá umas dorzinhas de cabeça para tirar filhote, tá? Elas brigam muito, quebra ovo, então costuma ter uns probleminhas. Se você ainda não domina o manejo, fica um pouco mais complicado e você pode até acabar desistindo, desanimando de criar. Então, por isso que a minha dica é ringneck. Também tem o valor, tá? Também tem o preço, porque red rumped cria bem, porém o red rumped é um pouco mais barato. É interessante também, se você não está querendo investir muito, começa com red rumped, não tem problema algum, tá? Vende bem, cria muito bem. Só que o ringneck é uma ave que tem um valor um pouquinho melhor para você vender. Vai ser um pouco mais caro para você comprar no início, sim, mas vai ser muito bom na hora de você vender também. Apesar de eu indicar principalmente o ringneck, eu crio outras várias espécies. Na comunidade Rei das Aves, por exemplo, tem o Adriano, que cria muito rosela. Então, tem várias espécies que você pode criar, mas que pode ser mais complicado no início. Tem outro detalhe também que são as cores. Às vezes você vai reproduzir uma ave na comunidade, o que nós fazemos? Quando as pessoas vão comprar uma ave, elas mandam foto, dizendo, olha, estou comprando essa ave aqui, o que vocês acham? Aí ali nós discutimos sobre a cor daquela ave, a cor do acasalamento, na verdade, né? A cor do macho e a cor da fêmea. Se um porta alguma coisa ou se outro porta, e os filhotes que podem dar. Isso é bem interessante, principalmente no início, que vocês não têm uma vivência com aquilo dali, vocês têm que saber a cor e saber o acasalamento que vai ser feito, tá? Com o passar do tempo, logo logo vocês vão aprendendo principalmente sobre as cores, tá? Mas no início é normal que vocês ficam em dúvida, não se assuste com isso. É muito importante que você trabalhe com a ave que você gosta. Primeiro, para trabalhar com ave, você tem que gostar de ave, certo? Tem algumas aves que você se identifica mais. Vou dar um exemplo, o Loris. Não existe, eu acho, uma ave mais colorida. Se eu não me engano, no Brasil nós temos 16
ou 17 subespécies, espécies de lores, tá? Só espécies nós temos 16, se não me engano, ou 17 no Brasil. Então, quer dizer, é uma diversidade muito grande, uma quantidade muito grande de espécies de psidacídeo nós temos. Eu citei os lores porque é um bicho muito colorido, na grande maioria dos lores. Tem uns que não tem tanto colorido, mas eles são um vermelho vivo, eles são um verde vivo. Então, se você gosta daquela determinada ave, é melhor... se você não gosta de uma determinada ave, voltando ao assunto que eu perdi um pouco, o lores, ele tem o sistema digestivo dele é diferente das outras aves. O lores só come papa, ele só toma papa, ele não come nada sólido. Do jeito que entra, vai sair. Então você tem que gostar muito do lores para criar lores. Por quê? Ele faz uma bagunça grande, tá? Ele não tem as fezes nem pastosa muitas vezes, é líquido mesmo. Então se você gosta muito da ave, você vai criar. Mas se você não gosta desse detalhe aí, é melhor você nem começar a criar, ok? Tem pessoas que gostam mais de aves maiores, aves menores. Tem pessoas que gostam de papagaios. Tem pessoas que gostam dos pequenininhos, que são as neofemas, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês também nesse sentido aí, tá? Que você criar o que você gosta vai te dar muito prazer. Como eu já disse aqui anteriormente, eu falei para vocês sobre a temporada de filhotes, que começam a nascer ali por agosto, setembro, mais ou menos. Geralmente setembro para frente é que realmente tem muita coisa nascendo. Esse período de filhote é um período que a gente fica muito feliz, não só por estar nascendo, por estar tendo, vamos colocar assim, a grosso modo falando, lucro com aquilo dali, mas porque é bem, para quem gosta realmente, é bem interessante, é bem gostoso você ver a fêmea botou o primeiro ovinho, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto, até botar 6 ovos geralmente, umas botam 5. Eu tive fêmea aqui uma vez que colocou 8 ovos. Aliás, foi a primeira esposa do vovozinho. 8 ovos, 8 filhotes. Aquilo ali me chamou muita atenção. Quando ela estava com 8 filhotes, para quem não sabe, eu acho que a maioria aqui, a fêmea coloca o primeiro ovo hoje, amanhã ela falha, depois ela coloca outro, ou seja, em dias alternados. Se ela colocou 8 ovos, deu uma média ali de de 2 semanas do primeiro ovinho para o último. Se ela começou a chocar ali perto do terceiro, do quarto ovinho, ela continuou botando. Então nós temos ali pelo menos 10 dias de diferença, 10 a 12 dias de diferença do nascimento do primeiro filhote para o último filhote. Inclusive, o que pode acontecer aí? O primeiro filhote, depois de 12 dias, ele está na hora de anilhar. É com 15 dias que eu anilho. Então ele está praticamente na hora de anilhar. 12 a 15 dias que eu coloco a anilha. Então ele já está bem grande. O bichinho acabou de nascer. O grande pode pisar no pequeno. Pode perder o pequenininho porque morre asfixiado, tá? Especificamente nessa fêmea que colocou os 8 ovinhos e teve os 8 filhotinhos, que são filhos do vovozinho, eu achei muito interessante aquilo dali, que ela pegou os menores 4, eu tinha que ter foto para mostrar para vocês, infelizmente eu não tenho. Ela pegou os 4 menores e colocou em uma parte do ninho, embora o ninho não é tão grande, mas tinha essa diferença lá. Ela pegou os menores, 4, e colocou de um lado e os maiores de outro. Um dia eu abri o ninho e eu não acreditei em ver aquilo. Achei muito interessante o que é a natureza, né? Com certeza por proteção para o maior, o mais velho que estava aqui, não pisar no pequenininho que estava aqui no meio. E aquilo ela tratava direto de todos os 8 filhotes. Eu achei muito interessante a natureza agindo daquela forma ali. Nesse caso, eu tive 8 filhotes em uma única ninhada. Na outra ninhada,
ela teve mais 6 filhotes. Considerando que um violeta com uma sky blue, são duas cores aí que vocês vão se familiarizar ainda. O vovozinho é violeta e a primeira esposa dele, eu falo primeira esposa porque ele perdeu, ela faleceu e está com a segunda esposa, que é uma turquesa sky blue. Enfim, um violeta com sky blue, o resultado desse acasalamento é violeta ou azul, tá? São essas duas cores que nascem desse acasalamento. Então, só naquela temporada ali, eu tive 8 filhotes na primeira, 6 filhotes na segunda. São 14 filhotes. Se eu tive, eu não lembro agora como que foi, mas se eu tive meio a meio, que é o normal, só ali eu tive 7 filhotes violeta. Aí vocês veem que é realmente um investimento interessante o ringneck, tá? Mas só eu quis relatar isso para vocês, porque a época de filhote é uma época de muita alegria, é uma época que você acompanha mais de perto ainda, porque você tem que colocar farinhada para a fêmea, você vê que ela acabou com uma determinada fruta, você vai e coloca aquela fruta de novo para ela continuar tratando dos filhotes. É bem interessante, principalmente a fêmea que está com muito filhote, né? Ela trabalha muito rápido, tanto ela quanto o macho, né? Então eles consomem a verdura ou a fruta que eles gostam mais bem rápido. Às vezes nós repomos ali 1 ou 2 vezes todos os dias. Eu sei que aqui muitos ficaram curiosos sobre esse último relato que eu falei, nessa postura que a esposa do vovozinho teve 8 filhotes e depois mais 6, tá? No início, quando você está ali com poucos casais, isso aí te enche muitos olhos pelo valor e pelo preço que vai dar. Depois fica só o valor. Depois você tem aquela satisfação pessoal de estar reproduzindo, de ver o bichinho crescendo, e você passa a não ver mais como preço e só valor. Você passa a não ver mais o por quanto você vai vender aquilo. Você passa a curtir mais os filhotes crescendo, os filhotes que nasceram, os filhotes que de repente estão com dificuldade de nascer. Raramente acontece, mas pode acontecer. Então você passa a curtir mais isso daí. E chegando no final aqui, eu quero falar com vocês o seguinte. A conta que vocês imaginaram aí, nesta época, um violeta valia, hoje não vale mais, um violeta valia R$7.000, tá? Então nessa temporada aí, esse casal, o vovozinho mais a afinada esposa dele, me deram um pouco mais de R$50.000. Agora vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você imagine o local onde você imaginou em colocar a criação na sua casa. Vai ser na garagem? Vai ser na sua área de serviço? Mentaliza o local em que você pensou, em que você está pensando em montar a criação na sua casa. Agora você imagine os primeiros casais ali. A época de filhote, a temporada de filhote chegando. Os primeiros filhotes nascendo. Os primeiros filhotes nascendo as peninhas ali, começando a empenar, que a gente fala. E você vendo que cor que vai sair e tal. E aí, lógico, você vai ver quanto que você vai faturar com aquele casal em específico. Você vendo ali na sua frente que você vai estar podendo duplicar, triplicar ou até, às vezes, quadruplicar o que você tinha investido. Porque os filhotes que vão nascer podem ser mais caros, podem ter um preço maior do que o valor dos pais. Com certeza, essa parte aí da criação é muito gostoso, é muito satisfatório, tá? Com certeza vocês vão gostar muito. Qual é o grande segredo, então? O planejamento. Busque conhecimento e planeje antes de sair comprando as aves. Não adianta nada você comprar uma ave que é bonita aos seus olhos, as duas aves são lindas,
aos seus olhos, mas aquele acasalamento não vai dar um resultado bom. Não vai dar um resultado de filhotes com potencial valor. Não vai dar um filhote caro, resumindo, tá? Às vezes você vê um casal, ou você não vê um casal, mas você compra um macho e uma fêmea, que você acha que aquele casal vai ficar bonito, realmente vai ficar bonito, só que você tem que ter o planejamento, você tem que ter o conhecimento para saber o que vai dar aquele acasalamento. Senão, você vai tirar filhote que vai valer menos do que os pais. Aí não dá, né? Vocês perceberam que eu venho falando mais do ringneck. Falei também do red rumped, só que eu enfatizei mais as aves mais caras. Mas nós não podemos deixar também de pensar nas aves mais baratas. Nem todo mundo tem condições de comprar um ringneck, mesmo que for o verde, que custa em média R$500, né? Então nós temos que pensar também nas aves mais em conta. Temos, por exemplo, uma ave muito popular. Se você pensar aí agora, você vai lembrar de alguém, um vizinho, um amigo, um parente que tem uma calopsita. A calopsita é uma ave doméstica, é uma ave que reproduz muito bem e muito fácil de criar também. É uma ave mais em conta? Sim, é uma ave mais barata, mais em conta, tá? Mas para quem não tem condições de investir mais alto, de investir um valor mais expressivo, você pode começar com calopsita sem problema algum. Existem as calopsitas mais em conta, você acha a calopsita hoje por R$80. Tem umas um pouquinho mais caras. Tem umas calopsitas hoje de olho vermelho que são a coisa mais linda. Eu acho que essa daí logo logo vai ser a sensação do momento. Uma dica que eu te dou para começar com baixo custo. Calopsita, principalmente você pegar uma fêmea de olho vermelho com um macho portador de olho vermelho. Olha essa dica que eu estou dando para você que quer começar com ave mais em conta, com ave mais barata. Pega uma calopsita de olho vermelho, fêmea, bem marcada, e um macho portador de olho vermelho. Algo em torno aí de uns R$300 esse casal de calopsita, talvez 400. Calopsita eu não tenho tanto aqui, então eu não estou tão atualizado de valores, tá? Mas algo em torno disso daí. Estou falando dessa forma porque de repente vem alguém e fala, Gil, a calopsita está valendo tanto, tá? Existe calopsita hoje, inclusive, de R$3.000, tá? Ainda tem calopsita que vale R$3.000. Mas enfim, eu estou enfatizando isso daqui para você que não quer ou não tem condições de investir um valor mais elevado. Comece com as calopsitas. É uma ave bem popular. Você pode lembrar aí que você vai com certeza saber de alguém que tenha uma calopsita, tá? E ela cria muito bem e o manejo dela é super... Aliás, o manejo dela é bem parecido com o manejo do ringneck. Tem inclusive um vídeo que eu soltei há poucos dias sobre isso, o comparativo de calopsita com ringneck, ok? Calopsita, então, é uma boa pedida para aves mais baratas. Uma dica para você que quer começar com 3 casais de ave, com 3 casais de aves que não são tão caras. A primeira dica que eu dou é o casal de calopsita que eu acabei de falar. Quem viu o vídeo anterior já sabe, eu não vou repetir. Vocês acabaram de escutar eu falando qual era. Olho vermelho com portador. Lembraram, né? O segundo casal, rosela. Pode ser um casal de rosela, uma fêmea comum com um macho portador de vermelho ou um macho portador de hino. Não vai ser tão caro. E também um casal de cabeça de ameixa, que é uma ave que não é tão explorada ainda, mas é uma ave que fica muito dócil, pet, ou também para você vender para criador. Então, um casal de calopsita, um casal de rosela, que o macho sendo portador é melhor, e um casal de cabeça de ameixa. São 3 casais de aves que você pode começar a sua criação sem gastar tanto. Na aula 3, eu vou especificar melhor como fazer essa escolha pensando no investimento. Na sexta-feira, você vai receber um plano de como escolher essas aves conforme você quer e pode gastar agora. Para ter resultados,
e se aposentar daqui a 2 a 3 anos. Se quiser, é mais ou menos assim. Se você tem R$ 5.000 para investir em X metros quadrados, você vai ver que você pode criar tal ave. Se quiser investir 10 em um cantinho no sítio, vai poder investir naqueles outros casais. E assim por diante. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, que amanhã eu vou esclarecer tudo para você na live. Não esqueça de usar o material que foi enviado para você por e-mail. Anotar as informações de quanto pode investir, qual ave você pensou, qual espaço você tem disponível, quando que você gostaria de começar. Após decidir quais aves, é importante saber onde comprar. Quero te dar uma dica: faça parte da comunidade Rei das Aves. Isso vai te ajudar muito. Hoje mesmo eu tirei uma dúvida da Carla, lá do Paraná, sobre a alimentação de roselas. Saiba que qualquer um é capaz de aprender, tendo uma comunidade e um mentor para ajudar. O segredo está no planejamento de quais aves investir e no cuidado para você cuidar das suas aves. Volto a falar, participe da comunidade, é muito bom. Na comunidade Rei das Aves, eu tenho feito mentorias com contato direto com os alunos. E tem sido uma experiência incrível, porque todos aprendem juntos e tiram suas dúvidas comigo ao vivo. Uma coisa eu quero deixar claro aqui, que é conhecimento sobre criação de aves é válido para qualquer pessoa, ok? Se você ainda está começando, com certeza já está pensando em quais aves gostaria de investir. Se você já tem uma criação, está avaliando os casais que você vai fazer e vai ter boas escolhas. É exatamente isso que vai garantir a sua aposentadoria e em tempo recorde. Às vezes, um simples detalhe no seu planejamento é capaz de aumentar suas vendas. Todos os detalhes importam e eu quero fazer o possível para te ensinar tudo. Durante as aulas e lives, eu tenho falado bastante sobre isso. Percebi que muitas dúvidas são simples de se responder. Não perca nenhum vídeo e nenhuma aula ao vivo. Combinado? Então agora é aquele momento que eu peço para parar tudo e pegar seu caderno e a caneta. Quais dúvidas ficaram aqui hoje? Anota tudo. Escreva aqui nos comentários. Eu amanhã às 20 horas vou fazer outra live especial só para te responder. Vou tentar colocar as respostas aqui embaixo também. O importante é você não ficar confuso. Combinado? Você não pode ficar com dúvida nem confuso. Essas lives e os vídeos que eu estou fazendo são para te ajudar na prática mesmo, ok? Eu sei que parece difícil, só agora no começo, mas quando você conhecer mais, fica bem mais fácil. E na aula 3, você vai ter o plano concreto e como conseguir adaptar isso certinho ao seu orçamento. O segredo está no conhecimento mesmo, nisso tudo que eu estou te explicando e que você vai conseguir aplicar se tiver dedicação e comprometimento. O que eu mais gosto é de ver gente dedicada. Me dá mais vontade de ensinar. É por isso que eu gosto tanto da comunidade. Como eu mencionei aqui para vocês, eu comecei a comunidade Rei das Aves há alguns meses e já posso dizer que é o melhor projeto da minha vida. Na verdade, não é só comunidade. Tem o curso Criador Profissional de Aves Exóticas, onde ensino tudo em aulas detalhadas e todos os participantes fazem parte de um grupo exclusivo. Tem gente experiente, tem gente que está começando, todo mundo se ajudando. O pessoal assiste às aulas e vai colocando em prática.
conversando e pedindo dicas. É uma convivência incrível. Esses dias eu até recebi aqui um grupo que veio me visitar. Vocês acreditam? O Vinícius, o Davi e o Paulo. Eu vou até fazer um corte aqui que eu não posso deixar de relatar isso para vocês. Iria vir apenas o Vinícius. O Vinícius falou na comunidade, o Paulo viu. O Vinícius é de Uberaba, Minas Gerais. O Paulo viu o Vinícius falando que viria. Falou com o Vinícius, que também queria vir. O Paulo é de Franca, São Paulo. Quando o Paulo falou com alguém ou falou na comunidade, aí eu já não acompanhei. Eu acho que ele falou na comunidade. O Davi, que já tinha vindo aqui uma vez, só que quando o Davi veio, estava chovendo muito, ele quase não rodou aqui, quase não viu nada. Falou, o Davi falou com o Paulo, também queria vir. Aí veio o Vinícius, o Paulo e o Davi. Na comunidade eles se comunicaram, o Vinícius falou que vinha, o Paulo pediu para vir junto. O Paulo falou que vinha, o Davi pediu para vir junto. Aí veio os três. Foi bem interessante esse episódio que veio os três. Já vieram várias pessoas aqui, mas eu achei um pouco até engraçado essa união deles aí, tá? Eu não poderia deixar de relatar isso aqui para vocês. Acho que eu não comentei ainda, mas infelizmente os criadores de aves são bem fechados, sabe? Como é o mercado que dá muito lucro, a maioria não gosta de compartilhar conhecimento. Isso para alguns, tá? Mas a maioria. Eu acredito assim, tem lugar para todo mundo. O que eu mais quero é que você se torne um parceiro comercial meu. É isso que eu penso. Eu quero que a gente se ajude, que troque ideia, que aprenda junto. Aqui é que eu quero explicar algo importante. Lembra que eu falei para não sair comprando todas as aves que encontrar pela frente? É justamente por isso. O que você precisa é comprar com inteligência e não com o dinheiro. Tá entendendo? Para que gastar muito à toa se dá para planejar e garantir os resultados? Eu decidi abrir novas vagas para a comunidade justamente para que mais gente tenha chance de fazer isso. Eu estou ensinando tudo o que eu consigo nessa semana aqui, mas nem sempre dá tempo de falar todos os detalhes. Por isso, eu sou tão apaixonado por esse projeto. Eu sei que se você está aqui nessa aula é porque você quer aproveitar essa oportunidade e está comprometido. E isso é o passo mais importante para você que você pode dar agora. A decisão de querer aprender muito para que os resultados sejam os melhores. Viver sonhando só com a velhice no campo não é o suficiente. Você pode correr atrás. E agora, eu estou aqui te estendendo a mão para te ajudar. Eu sei que você consegue fazer tudo isso sozinho. Se estudar bastante, você pode começar e ir aprendendo com os próprios erros. Mas a verdade é que vai ser mais difícil. E talvez você precise passar por mais dificuldades do que deveria. O que acontece é que o mercado de aves já está pronto para te receber. E cabe a você fazer a sua parte e se preparar agora. O que acontece é que o mercado está pronto para te receber. E cabe a você fazer a sua parte para se preparar agora. A gente não tem tempo para perder nessa vida, né? E se você pode se aposentar daqui a 2 ou 3 anos com ave e fazer o que ama, deve aproveitar essa oportunidade. Na aula de sexta, eu vou te dar um planejamento de como começar a organizar a sua criação. Mas lá, na comunidade Rei das Aves, eu posso conversar com cada um e entender as melhores dificuldades. A próxima aula é a mais importante de todas mesmo. Eu vou te dar uma amostra real
de como usar esse conhecimento e te dar um planejamento que vai garantir que o seu negócio seja bem sucedido. Essa aula será liberada na próxima sexta, mas pode ficar tranquilo, que eu te aviso. E o nosso tempo está acabando. Antes de me despedir, eu vou te pedir de novo. Deixe um comentário com as suas perguntas. Pode perguntar tudo, tudo mesmo. Não tem dúvida boba. Aqui eu prometo que vou fazer o possível para ler todas e responder durante as lives. Se você quer estudar e conhecer mais um pouco, siga o meu Instagram, lá no @Rei das Aves. Segue lá. Lá tem vários vídeos do meu dia a dia. E você pode mandar também uma mensagem se quiser, pedindo mais detalhes sobre a comunidade, sobre essa semana aqui. Então é isso. Espero que você esteja aproveitando essas aulas. É isso, pessoal. Chegamos ao final. Mas antes de ir, aproveite e veja também alguns dos depoimentos. São alunos que começaram sem saber muito e agora tem um criatório próprio. Até! Bom dia, graça e paz. Eu estou aqui, nesse momento, gravando esse vídeo para expressar minha opinião sobre o curso, né? Criação de aves exóticas ministrado pelo Gil. O que eu tenho a acrescentar sobre isso é elogiar, né, a atitude do Gil de trazer, né, uma informação, ou melhor, as informações em um nível tão acessível, né, e com conteúdo tão rico, no que diz respeito à criação de aves ou até de outros bichos, né? Eu, como criador já há um bom tempo de pássaros exóticos, de aves exóticas, eu enriqueci muito o meu conhecimento participando desse curso que o Gil ministrou. Eu acho que quando eu vi na internet, eu fui um dos primeiros praticamente a me inscrever e só tem que agradecer, né? Agradecer ao Gil aí por esse conteúdo maravilhoso. Isso aí ajudou muito a eu rever conceitos da criação de pássaros, agregou valores, me deu mais um norte, né, no que diz respeito à criação de pássaros. Então é uma didática boa, é uma literatura rica, né, em detalhes aí da criação. Quer dizer, eu acho que todos que querem entrar ou já estão nesse segmento de criação, deveria fazer esse curso, porque vai ajudar muito. Vai ajudar porque o curso começa, ele abrange, né, em um range muito interessante, lá do básico até o nível profissional, que é aquele nível de venda, abrangendo o manejo, né, a alimentação, nos informando detalhes que evita, né, para quem está começando principalmente, a cair nos mesmos erros, né, que eu e tantos outros que já estão no segmento aí, caíram nesses erros aí no início de tudo. Então, espetacular. É um curso espetacular. Mais uma vez aqui, parabenizando aí o amigo Gil por essa iniciativa, né, e que no mercado, eu já fiz várias pesquisas, você não encontra. Você não encontra um curso, né, uma palestra ou até uma live abrangendo um conteúdo tão rico, né? De uma riqueza plena em relação aí à criação de pássaros de tantos segmentos. Eu aconselho, quem quiser entrar ou quem já está no ramo, aconselho realmente a participar aí desse curso, que eu vou dizer uma coisa, é uma coisa diferenciada, né? O Gil é um cara bacana. Um forte abraço para você, Gil, e obrigado aí por ter ofertado, né, esse grande conhecimento a todos nós aí. Está sendo de uma riqueza incalculável. Fica aqui meu comentário, simples, mas bem objetivo. Obrigado mais uma vez, um forte abraço aí, e para quem está desejando, participe que você vai gostar. Abraço. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Alan, sou aluno do Gil, do curso Criador Profissional de Aves Exóticas. E, bom, semana da aposentadoria com aves exóticas. Como vocês podem ver, eu sou meio novo ainda para me aposentar, mas eu creio que para quem gosta de aves, não tem lá muita idade para começar uma criação.
Eu tô na comunidade desde o ano passado, de lá para cá, já adquiri muito conhecimento, estou adquirindo com as mentorias, com as aulas, tudo. E já eu estarei colocando em prática tudo isso. Hoje tenho uma criação de calopsitas, estou aprendendo o manejo com elas, a forma de alimentação e vendo os melhores modos de como fazer. E já estarei adquirindo casais de ringneck para subir o nível do meu criatório. Valeu, Gil. Forte abraço a todos.